Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas muito interessantes para a construção de forms. Vem comigo! No OutSystems a gente constrói forms de maneira muito fácil quando a gente arrasta uma entity para um flow, para o main flow, por exemplo, ele constrói todo o form para a gente, toda a navegação. Mas nem sempre a gente consegue resolver tudo dessa forma. Muitas vezes a gente tem que construir um form a partir do zero. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer para vocês algumas dicas que podem tornar esse dia a dia mais fácil quando você estiver na situação dessa, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui a maneira normal como a gente vai fazer um input. Por exemplo, você precisa colocar dois inputs na tela. Então aqui eu já tenho uma tela aqui, uma que eu chamei de home. Eu vou colocar aqui um container e dentro desse container eu vou colocar um form. E nesse form nosso eu vou colocar dois inputs. Um para receber o nome, outro para receber o e-mail, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Arrastar um container para organizar isso aqui. Botar um label também. E um input. Deixa eu colocar o input dentro do container porque ele ficou fora. Ok, aí eu tenho que nomear isso aqui. Esse label aqui vai ser o label de nome. Observe que o OutSystem já reclamou aqui, né? Está dando um erro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim que eu preciso ter uma variável associada a esse input. Então vamos criar a variável aqui. Vai ser uma variável nome do tipo text. E eu associo aqui. Ok, o primeiro input está resolvido já. Para fazer o segundo input, a mesma coisa, eu arrasto um outro container para cá, para a área do form, um outro rótulo, outro label, vai ser o e-mail, um input, só ver se ele está dentro do container, ok, está dentro do container. Esse input precisa de uma variável também, né? Sempre assim. Essa variável vai ser, o nome dela vai ser e-mail. Observe que o OutSystem já colocou o data type dela como e-mail. Tá? Isso aqui, só relembrando, né? Ele vai só verificar se o e-mail tem. No e-mail que você digitar existe um arroba e vai validar. Se você digitar um e-mail sem um arroba, ele vai dizer que está inválido. E, por fim, eu associo a variável ao input. Uma outra coisa que eu preciso fazer aqui é criar uma ação para esse botão, né? Eu preciso criar um botão que vai fazer alguma ação aqui dentro desse form. Então, arrastei o primeiro botão, o OutSystem já infere que você quer salvar alguma coisa, que é um botão de submit. Vamos botar só aqui, mudar o rótulo dele para show. E o que esse botão vai fazer? Ele só vai exibir o nome mais o e-mail, exibir uma mensagem com o nome mais o e-mail. Já está dando um erro aqui, porque, né, a gente sabe que para botão eu preciso de um evento onClick, ele precisa de uma ação associada ao evento onClick. E não tem nada aqui, então a gente vai criar uma ação, uma new client action. Como é um botão de submit, ele já vem aqui, o OutSystem já traz a validação do form. E vamos colocar aqui uma mensagem. Essa mensagem vai ser só a concatenação do nome mais o e-mail. Nome mais o e-mail. Tá? Tudo certinho. Vamos dar um publish, vai ser o primeiro publish, vai demorar um pouquinho.
Ok, tudo certo. Vamos abrir no navegador. Ok, nome mais e-mail. Vou botar aqui meu nome, Giovanni. Vamos inventar um e-mail aqui. E tudo certo. Era isso mesmo que eu esperava que acontecesse. Então, essa foi a maneira tradicional de construir um form manualmente, né? Sem o scaffolding. Vou mostrar para vocês agora as dicas. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos desfazer quase tudo que eu fiz agora. Eu vou deixar só o form e o container do form. Eu vou apagar o que tem aqui dentro. Olha, isso, o container, o form, o restante aqui eu apago. Então, a dica é o seguinte: eu vou precisar de uma variável. Todo input precisa de uma variável associada. Eu vou precisar de uma variável de nome, que já está criada aqui, eu vou manter. Não faz sentido eu criar isso de novo agora. E uma variável e-mail, isso aqui não muda nada. E qual é a dica? Só arrasta aqui para dentro da área do form, que ele já traz o container para a gente, já criou o container, o label e o input. Colocou esse botão aqui também, que está vazio, né? Não tem nem action associada a ele, tá? A gente vai ter que criar isso aqui. É o seguinte, eu vou deletar esse botão aqui, porque ele não vai ser útil agora, nesse instante. E eu vou arrastar aqui para baixo também a segunda variável. Então, o form já está quase todo criado. Vou fazer também aqui, eu vou criar aqui no form a client action que eu quero criar. Adicionar uma client action que vai executar aquela mesma coisa. Ó. Bom, exibir o nome, mais o e-mail. Tudo certo aqui. Vamos voltar para a tela. E da mesma forma como eu arrastei as variáveis, eu vou arrastar. Deixa eu desfazer aqui que não deu certo. Deixa eu só nomear essa action aqui. Show name vai ser o nome da action. E eu arrasto ela aqui para dentro do form também. Então, quando eu arrastei a action, o que ele fez? Ele já criou o botão. O label do botão é o nome da action. Eu posso alterar isso aqui à vontade, não posso botar qualquer nome, tá? E óbvio, né? Ele já linkou esse botão à action que deu origem a ele. E a gente publica. Percebam como essa dica de arrastar a variável, de arrastar a action já ajudou bastante a gente, né? Facilita muito. Você não precisa ficar arrastando controle por controle, criando variável, associando, né? Já criou a variável e arrasta ela e tá tudo certo. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer isso de uma outra maneira? Então, vamos aqui, vamos deletar esse form. Vou apagar o que está no interior do form. Peguei tudo. Form eu quero. Deletar esses controles aqui. E eu vou fazer a mesma coisa agora, só que em vez de variáveis aqui, eu vou mostrar para vocês que funciona também com uma estrutura. Então, vamos criar uma estrutura aqui. Chamada pessoa. Essa estrutura vai ter o quê? Vai ter essas duas variáveis aqui. Vou colocar só essas duas variáveis dentro da estrutura. Deixa eu recortar ela aqui. Colar dentro da estrutura. E eu vou criar aqui uma. E eu vou criar aqui apenas uma variável
e vai ser daquele tipo que eu criei, pessoa. Observe que eu já digitei aqui o nome da variável, o OutSystem inferiu o que eu queria, aquela estrutura. Eu poderia não querer e trocar isso aqui também à vontade, problema nenhum. Então tá aqui a variável com aqueles dois tipos e é só arrastar aqui para dentro do form. Novamente ele criou o botão, eu posso usar esse botão aqui ou não, né? Já que eu já tenho essa action aqui criada, é só associar ao onClick aqui, tá? Já me ajuda. E eu vou renomear aqui o botão, tá? Se eu quisesse, eu podia deletar esse botão e arrastar a action novamente. Aí fica a critério de vocês. Vamos ver qual é esse erro aqui? Esse erro aqui provavelmente está dentro da action, porque a action estava fazendo a referência às variáveis. As variáveis nome e e-mail, não a pessoa. Isso aí, ó. Ele não conseguiu identificar pessoa. Desculpa, nome. Vamos substituir aqui nome por pessoa.nome. E a mesma coisa, o e-mail vai ser pessoa.email. Aí tudo resolvido. Publicar. Isso aí então, pessoal. Funcionando tudo direitinho. Então foram só essas dicas que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo aí, dê um curte, compartilha, se inscreva no canal e eu vou trazer outras dicas semelhantes a essa, ou dicas que vai tornar a nossa vida ainda mais fácil, né? OutSystems é uma plataforma muito poderosa, com muito recurso, mas, enfim, quanto mais a gente puder usufruir desses recursos que tornam a nossa vida mais rápida, melhor para a gente. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal.